Continuando o capítulo 10 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Resolva não conhecer nada exceto Cristo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o enfoque de Paulo para o conhecimento e a racionalização, e consegui entendê-lo e apreciá-lo. Levou muito tempo, mas finalmente percebi que, em muitos casos, quanto menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto que isso nos torna infelizes. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e inquisitiva. Tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita. Deus começou a me mostrar que a minha constante racionalização era a base da minha confusão e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. Ele me disse: Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal se você espera ter discernimento. Percebo agora que me sentia mais segura se tivesse tudo calculado. Não queria nenhuma ponta solta em minha vida. Queria estar no controle. E quando não entendia as coisas, me sentia fora do controle, amedrontada. Mas alguma coisa estava me faltando. Nada, não tinha paz na mente e estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Esse tipo de contínua atividade mental errada até mesmo torna seu corpo físico cansado. Isso pode deixá-lo exausto. Deus exigiu que eu desistisse disso. E sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que seja viciado em racionalização. Sim, eu disse viciado em racionalização. Podemos nos tornar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira que alguém pode se viciar em drogas ou álcool ou nicotina. Eu era viciada em racionalização e quando as abandonei tive sintomas de carência. Senti-me perdida e amedrontada, porque não sabia o que estava acontecendo. Senti-me até mesmo entediada. Tinha gastado tanto do meu tempo mental racionalizando que quando abandonei essa atividade, precisei me acostumar com o fato de minha mente estar em paz. No início parecia tedioso, mas agora amo isso. Enquanto antes costumava dirigir minha mente durante todo o tempo sobre tudo, agora não posso tolerar a dor e o trabalho da racionalização. A racionalização não é a condição normal na qual Deus quer que nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não é para o cristão que pretende ser vitoriosos. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo de batalha da mente. Capítulo 11. Uma mente duvidosa e descrente. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus 14:31. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6:6. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. O dicionário expositivo da palavra do Novo Testamento define duvidar na forma do verbo como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Dito de crentes cuja fé é pequena, estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença é sempre traduzido como desobediência. Versão revista da tradução de King James. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença a conduz à desobediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que
o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com dúvida ou com descrença? Dúvida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Ouvi uma história que lançará luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente e que estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. Um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que, cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca, como uma espada, e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé. E por causa disso, o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé. Romanos 12, 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé, atacando-nos com a dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer o quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenho certeza de que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Dúvida e descrença. Abraão esperando contra a esperança. Para Abraão, a razão humana para a esperança havia acabado. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando já como morto, sendo já de 100 anos, ou quando ele considerou a infertilidade do ventre amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou, nem descreu por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para manter a sua palavra e cumprir o que prometera. Romanos 4, 8, 21. Quando estou em uma batalha, sabendo o que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nesta passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito viria a acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida, e o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme, ele continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que, ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou para fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com um coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum, como outra qualquer, exceto tinha sido cheia do Espírito Santo 3 semanas antes.
Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Rei, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar uma hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: Você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não havia nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo, ou que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. E olha para o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel 16:7. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvidas e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como sementinhas, assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida. Da mesma forma, nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável no reino do mal. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco já estava longe, em mar alto, a muitos estádios. Um estádio corresponde a aproximadamente 200 metros da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 14, 24, 32. Enfatizei o último verso porque quero chamar sua atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso. Isso demanda fé. Pedro cometeu um erro, gastou muito tempo olhando a tempestade. Ele ficou amedrontado, dúvida e descrença o assediaram, e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse, e Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Lembre-se de Romanos 14, 18 e 21. Quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível? Abraão conhecia as condições, mas, diferentemente de Pedro, não creio que ele pensava ou falasse nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes da nossa circunstância e ainda assim, propositadamente, manter a nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará a nossa fé.
É por isso que Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Glorificarmos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que, em tempos de guerra espiritual, devemos colocar o cinturão da verdade. Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto resolutamente e determine-se pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Muito frequentemente a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para um lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o campo de batalha. Não tome suas decisões baseado em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava lá no começo.